Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos com aulas sobre geografia. E o tema de hoje é rocha, é isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre o estudo das rochas, ou pelo menos os tipos das rochas, tá? A petrologia, a litologia, né, são as disciplinas que estudam as rochas. Mas, deixando esses nomes feios para lá, vamos entender um pouco mais sobre os tipos de rochas. Nós temos três grandes tipos de rochas, tá? A rocha magmática, a rocha metamórfica e a rocha sedimentar, tá? Eu trouxe para vocês aqui algumas amostras desses tipos de rochas. Vamos lá, levando em consideração que aqui é um vulcão, tá? Para vocês aqui, ó, a parte interna do vulcão e a parte externa do vulcão. Com base no vulcão, nós vamos ter as rochas magmáticas, tá? Vamos lá, olha. Esse grupo aqui de rochas mais escuras, rochas negras, são as rochas magmáticas extrusivas. Ou seja, aquela que a lava, o magma do vulcão, é expelido e ela se solidifica na parte externa da crosta terrestre, certo? Então nós temos aqui, nesses casos aqui, olha, a rocha magmática extrusiva. Já essa daqui, olha, nós temos aqui pontos, chamamos de cristais, certo? Amarelos, pretos, cinza. Então, essa rocha aqui também é uma rocha magmática, só que ela é intrusiva, ou seja, ela se solidifica na parte interna do vulcão. Aqui, ó, que é o nosso famoso paralelepípedo, né? Fica no meio final das calçadas. Então, aqui, ó, ela vai ficar nessa parte aqui, parte interna. Como ela tem um cozimento mais lento, certo? Solidifica de forma mais lenta, ela passa a ganhar essa posição aqui, essa coloração aqui, tá? Diferente das rochas magmáticas extrusivas, na parte externa, tá? Elas ficam negras, porque ela solidifica mais rapidamente, porque tem contato com a atmosfera. Então, solidifica mais rápida e aí fica nessa coloração escura, tá ok? Então, vamos colocar aqui. E aqui, pronto. Então esse é o nosso primeiro grupo aqui, que são as rochas magmáticas, sendo estas extrusivas, solidificam na parte externa do vulcão, e essas intrusivas, que solidificam na parte interna da crosta terrestre. Tá ok? Esse grupo pequeno aqui são o grupo das metamórficas, ou seja, como o próprio nome já diz, metamórfica, ela sofreu uma metamorfose. Então ela se metamorfizou, ela se transformou. Antes ela era assim, por exemplo, tá? Sofreu pressão e temperatura e aí ficou metamorfizada, ficou com os cristais não tão bem definidos. Ok? Então essa é uma rocha metamórfica, que sofre metamorfose. E essa metamorfose se dá pela pressão e pela temperatura. Ok? O nosso último grupo são essas rochas aqui, olha. Rochas sedimentares. Olha, rocha sedimentar. Eu costumo chamar essa rocha de rocha fria, tá? Costumo chamar ela de rocha fria. Por que isso? Porque essa vem do lava do vulcão quente e essa sofre pressão e temperatura, tá? Então essas são rochas mais frias, digamos assim. Ela vem da deposição de sedimentos, por isso rocha sedimentar, tá? E sofre uma pressão para que ela houvesse a petrificação, né? Para que ela ficasse rígida. Porém, ela não é tão rígida como a gente imagina. Essa, por exemplo, você consegue perceber que ela é meio porosa. Se você passar aqui a unha, ela vai sair alguns sedimentos, tá? E como é que eu identifico, professor, uma rocha sedimentar? Se identifica pelas linhas de expressões, olha, que o sedimento ao longo do tempo foi se acomodando, tem a linha de pressão, de expressões aqui, mas também tem essas aqui, olha, que não tem linhas de expressões. Você percebe a porosidade dessa rocha. Então, é uma rocha sedimentar. Tá ok? O grande exemplo dessa rocha sedimentar aqui de Nova Olinda é a Pedra Cariri. Tá? Então, também a gipsita, que é o gesso, que é o exemplo dele, ó, do gesso aqui de Nova Olinda. E esse aqui é um exemplo de Pedra Cariri. Tá ok? A gente consegue perceber aqui as linhas de expressões. Então, aqui nós temos exemplos de rochas sedimentares. E Nova Olinda, a economia é voltada mais para essas rochas. Tá ok? Então, três grupos. As rochas sedimentares, rochas metamórficas e as rochas magmáticas. Sendo que as rochas magmáticas se dividem em duas. As que solidificam na parte externa do vulcão, que são as extrusivas, e as que solidificam na parte interna do vulcão, né, que são as intrusivas. Então, você consegue identificar facilmente uma rocha
Quais são as características dela? As rochas negras, né, são rochas magmáticas extrusivas. As que possuem esses pontinhos aqui, olha, como paralelepípedo, por exemplo, então você vai ter as rochas intrusivas magmáticas. As que têm mais deformado isso, né, balançado, então sofreu pressão, temperatura, rocha metamórfica, ou metamorfose. E as rochas que têm linhas de expressão, ou rochas que são mais porosas, são rochas sedimentares. Basicamente, com essas informações, você consegue classificar em sedimentar, metamórfica ou magmática, intrusiva ou extrusiva. Tá ok? Outra curiosidade aqui, que nós temos aqui, olha, nessas rochas. Essas duas rochas aqui, olha, ambas são rochas que vêm de vulcão, tá? Formado no vulcão. Só que essa aqui, ó, tem um contorno mais arredondado. Diferente dessa, tem um contorno mais bicudo, né? Então a gente pode dizer que aqui ele sofreu posteriormente, tá? Que é uma rocha extrusiva na parte externa. Essa rocha aqui ficou lá no topo. E essa aqui acabou sofrendo, né, erosão e foi ao longo do tempo descendo para riachos, a parte de mar também, a onda vai e volta, ela fica um pouco mais arredondada, como vocês podem ver aqui. E essa amostra aqui, por exemplo, ela foi coletada da parte mais de cima do morro, do vulcão, etc. Tá ok? Então, também pode ser algo que pode ser observado. A ação da erosão posteriormente à formação destas rochas. Só lembrando que rocha corresponde a um conjunto de minerais, né? É o agregado de minerais que compõe aqui uma rocha. Tá certo? E aqui nós temos aqui as diferenciações sobre rochas. Grande abraço para você. Ficamos aqui com mais uma aula sobre rochas, os tipos de rochas. Aproveite, toque no sininho aí, se inscreva no nosso canal e você vai receber conteúdos como esse falando sobre geografia. Grande abraço, professor Alisson.